você abrir a sua Bíblia comigo. No livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Quero ler com você o capítulo 19 de Gênesis. Capítulo 19 de Gênesis. Glória a Deus. Eu quero ler com você a partir do verso 14. 19, 14. Você pode ficar de pé, reverência à palavra do Senhor, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos e sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir essa cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos de seu genro. E ao amanhecer, os homens apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher, pela mão de suas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não se pereça. E Ló disse: Assim não, Senhor. Pai, a tua palavra é viva, é poderosa, eficaz. Ela fala por ela mesma. Ela é tão poderosa que ela não precisa de ninguém para pregar, para dizer. Mas que o teu Santo Espírito, pela misericórdia do Senhor, venha usar da minha vida. Prepara o coração do meu irmão e o meu coração para receber tua santa palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode só baixar um pouquinho para mim, por favor? O som, a música. Eu queria compartilhar com você um texto que nasceu de uma palavra que eu estava escutando ontem. E a menina, não sei se ela é pastora, mas muito usada pelo Senhor, ela estava falando que um dos maiores medos da vida dela era ela não viver os planos de Deus, Os maiores planos para a vida dela era se ela vivesse algo muito maravilhoso, e ela agradecesse a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado por eu estar vivendo isso. E ela escutasse de Deus o seguinte: olha, é muito bonito que você está vivendo, mas eu tinha isso para a sua vida há 5 anos atrás. Eu tinha isso para a sua vida que você está vivendo hoje há 7 anos atrás. Você poderia já estar vivendo isso, desfrutando disso. E não apenas disso, mas de coisas maiores. E eu fiquei pensando sobre essa palavra e, de fato, ela faz muito sentido para mim e acho, e oro para que faça sentido para você também. Porque muitas vezes nós declaramos e sabemos no nosso coração que Deus tem o melhor para nós, sim ou não? Deus tem o melhor para a sua vida. E muitas vezes nós não estamos vivendo o melhor de Deus e a vida abundante que o Senhor preparou para nós na cruz do Calvário. Não é culpa de Deus, mas talvez seja uma responsabilidade minha, de não estar pronto, de não estar talvez preparado, ou não talvez estar no lugar certo para viver o que Deus tem para mim. E isso faz com que eu comece a pensar que eu preciso, muitas vezes, sair do lugar onde eu estou e alinhar o meu coração ao coração de Deus, para eu viver tudo o que Ele tem para mim.
Eu fiquei pensando que se Deus tem tudo preparado e reservado para mim, muitas vezes eu tenho deixado de viver determinadas coisas e a culpa não é de Deus. Nós lemos Gênesis capítulo 19, verso 14 e em diante. E você conhece a história, mas rapidamente eu quero recapitular no teu coração. E fala sobre Ló. Ló é sobrinho de Abraão. Ele sai também da terra dos caldeus, quando Abraão recebe uma direção do Senhor para ir para uma terra que o Senhor estava mandando, que ele não conhecia. E por obediência, mesmo sem saber para onde ia, Abraão se levantou, pegou sua família e foi conduzido pelo Senhor para onde quer que o Senhor estava levando ele. É por isso que ele é chamado de pai da fé. Por quê? Porque ele não tem o endereço, ele não tem a forma, ele tem a ordem. Ele, com obediência, porque a fé, ela é seguida de obediência. Amém, irmãos? A fé é seguida de obediência. Ele tem obediência no seu coração e ele é conduzido, ele vai. O seu sobrinho Ló está com ele. Só que, em algum momento dessa peregrinação, a Bíblia vai dizer que os pastores, eles cuidam de ovelhas, cuidam de gado, eles têm lá os seus rebanhos. Vai dizer que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a se desentender. Tem ali um problema entre eles. E a Bíblia vai dizer que Abraão, então, mais velho, tem um entendimento. Chama Ló para conversa e diz: Ló, a gente não pode mais permanecer junto. Eu quero que você escolha um caminho, que você escolha uma direção. Para onde você quer ir? Porque eu entendo que a gente precisa se separar, desvincular. E aí a Bíblia vai dizer que a partir disso, quando há essa separação entre Ló e Abraão, o texto vai dizer que a partir desse momento Deus deu uma direção muito clara para onde Abraão precisava ir. E aqui eu fico pensando que algumas vezes Deus vai nos separar de algumas pessoas. Deus vai nos separar. Enquanto muitas vezes não houver uma separação, talvez não haja propósito claro de Deus para a nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer com clareza que quando eles se separam, o Senhor visita Abraão e traz para Abraão uma direção exata para onde ele tem que ir. E eu fiquei pensando que muitas vezes na minha vida, na minha caminhada, Deus tirou pessoas muito queridas de perto de mim. E doeu, hein? E doeu. E doeu porque eu amava, E com certeza também essa pessoa me amava também. Algumas amizades, algumas situações. Mas a partir desse momento que eu entendi que era o Senhor que estava desvencilhando e me levando para outras direções, eu entendi que o Senhor tinha propósito e isso trouxe um pouco mais de paz no meu coração. Não sei se você já passou por situação semelhante a essa. O Senhor te tirar e te separar. O Senhor te tirar algumas pessoas. O Senhor te levar para um lugar de cuidado. O Senhor, ele pegar você e você não entender a princípio, mas da mesma forma como Ló e Abraão, precisou haver uma separação para que o propósito do Senhor se cumprisse, a direção clara viesse sobre a vida de Abraão. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre esse Ló, que quando Abraão chega para ele e fala para ele: você pode escolher o caminho que você vai. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher os montes, eu vou para o vale. A gente não pode mais estar junto. E aí, Ló vai olhar para um lugar muito bonito. Vai olhar para as campinas, um lugar esverdeado. E ali está Sodoma e Gomorra.
Abraão está dando para Ló a oportunidade dele escolher, e ele está escolhendo aquilo que os olhos dele julga como melhor. E há caminhos que para nós parece bom, perfeito, mas o final deles são de morte, né? Há caminhos que para a gente, aos nossos olhos, é campina verde, é bonita, é tudo muito bonito. Só que só o Senhor sabe. Ló não sabe de nada o que está acontecendo, mas é nesse lugar que Ló se apaixona. É nesse lugar que Ló, onde é que entrou Jó nessa história, gente? É esse lugar que Ló está levando o seu, se eu falar Jó é Ló, tá? É para esse lugar que Ló está levando a sua família, está levando as suas filhas, a sua esposa, porque aos olhos dele é verde, é bonito. Como a gente é iludido por aquilo que os nossos olhos veem. Como a gente é encantado por aquilo que é bonito. Mas muitas vezes nós não conhecemos o interior. Nós não sabemos a forma, nós não sabemos o que está por dentro. Né? Eu vim de casa pensando, poxa Deus, a gente pensou tanto nessa caminhada hoje, né? Ia ser tão bonito. O carro de som, né? O caminhão de som me ligou hoje cedo, falou, pastor, tá certo? Eu falei, não, rapaz, tá chovendo. Tá chovendo muito. 7 horas da manhã, agora parou um pouquinho, mas estava chovendo muito. Eu falei, meu Deus, preparamos, o Vinícius me ajudou com a guarda municipal, vai documento, volta documento e volta e prepara. Então, essa semana, já temos mais de um mês, já está rolando documento. Essa semana recebemos, está tudo ok. Não foi fácil conseguir um carro de som gratuito, né? Mas conseguimos, lutamos, fomos lá, pedimos, mandamos ofício, tudo pronto. Igreja mobilizada. Mas nosso coração faz muitos planos. A gente imagina muita coisa. Mas a resposta de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim ou não, irmãos? A vontade de Deus, ela é perfeita. A gente imagina determinadas coisas porque o nosso coração pensa de uma forma. Eu creio que haverá outra oportunidade, outros momentos, onde Deus possibilite a gente em fazer isso. E eu e você precisamos entender que o nosso coração, ele é mais enganoso. A Bíblia vai dizer que ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A Bíblia vai dizer que o nosso coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Eu e você precisamos, então, dos nossos planos, submeter à vontade de Deus, que sempre é boa, perfeita e agradável para a gente. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Amém? Eu e você precisamos entender em nosso coração que nem tudo que é verde é bom. Nem tudo que é bonito aos nossos olhos é bom para a gente. Por quê? Porque a Bíblia também vai dizer que há caminhos que para o homem parecem reto, perfeito, mas os finais deles são de morte. Talvez hoje o Senhor tenha trazido livramento sobre nós. Talvez hoje o Senhor estava ministrando no nosso coração de pensar que talvez ainda não é tempo de guerrear essa guerra. E tantas coisas eu vim pensando. Quando eu estava no caminho para cá, o coração meio acambuzo, assim, né? Nem tudo que é verde vai ser bom para a gente. Ló está colocando a sua família numa cidade injusta, está colocando a sua família numa cidade impura, de muito pecado, de uma cultura extremamente permissiva, maldosa, e ele leva a sua família para lá. E durante muito tempo ele fica ali, ele assimila de muitas formas a cultura daquela cidade. Tem alguns relatos que me chamam muita atenção, porque quando os anjos vão visitar a família de Jó, dizendo, Jó, sai daqui, saia desse lugar. Por que Deus está levando? Porque
o Senhor ministrou para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão então intercede, dizendo: Senhor, salva Ló está lá. Ló está precisando tanto. Ló é alguém que estava comigo, saiu comigo da terra dos caldeus, mas agora ele está lá naquela cidade, eu intercedo por ele. E eu fico imaginando o poder da intercessão, né, irmão? Quem aqui está orando por alguém? O poder da intercessão é poderoso demais. Quero te lembrar disso nessa manhã. O Senhor poderia ter destruído Sodoma e Gomorra assim, ó. Mas Abraão estava intercedendo. Abraão ora, Abraão pede: Senhor, tem um justo naquela cidade, não deixa ele perecer não. E o Senhor, pela sua misericórdia, envia que os anjos vão lá na casa de Ló e falam: Ló, olha, a cidade está para ser destruída. Por quê? Porque alguém estava intercedendo e a misericórdia de Deus estava, de alguma forma, conduzindo todo aquele processo para que um justo não perecesse. Eu creio, irmão, para quem você está orando, você que levantou a mão, para quem você está intercedendo, está sendo alcançado também pela misericórdia e pela graça do Senhor. Eu creio que as tuas orações não estão sendo em vão. Eu creio que essa pessoa está sendo guardada, livrada pelo Senhor. Eu tenho muitas mães de oração. Muitas mães. De vez em quando chega no meu telefone a mensagem de uma delas, ou de um neto de uma delas, que ela está mandando: manda mensagem para o meu filho de oração, Leandro. E eu tenho certeza que o Senhor tem feito, e que o Senhor já fez, e que o Senhor ainda está para fazer na minha vida, tem muito a ver com pessoas que intercedem por mim. Então, continue orando, continue intercedendo. As tuas orações não estão sendo em vão. A ordem para o Senhor, para Ló, é: saia desse lugar rápido. Saia desse lugar onde você construiu sua vida. Saia desse lugar, porque esse lugar não é para você. Esse lugar tem injustiça, esse lugar tem maldade, esse lugar tem tantas coisas ruins. Sai desse lugar. E o Senhor está falando isso para nós nessa manhã. Não apenas a gente sair de um lugar físico, mas talvez a gente sair de um lugar que tem atrapalhado a manifestação dos planos de Deus em nossa vida. Ló está saindo de um lugar espiritual, não apenas de um lugar físico. Para você ver o nível de depravação dessa cidade, quando os anjos visitam essa família e mandam eles saírem, os homens percebem que aqueles anjos em forma de humana são bonitos, são homens, né? E são bonitos. E eles cercam a casa de Ló. Eles tentam de muitas formas a entrarem, a arrombar a porta. Por quê? Porque eles querem ter relação sexual com esses homens. Os homens da cidade. E acontece que o Senhor traz cegueira sobre todos aqueles ali, para tirar Ló daquela situação e os anjos saírem também. Às vezes a gente não se dá conta que o lugar onde nós estamos inseridos, ele pode interferir muito na nossa vida espiritual. Ele pode interferir muito nas nossas decisões. Deixa eu antecipar um pouco a história, porque quando Ló é levado para fora, o Senhor pega pela mão dele, conduz ele para fora, na correria, porque a cidade já está sendo destruída. A Bíblia vai dizer que a mulher de Ló olha para trás. Ela descumpre um mandamento, uma ordem que Deus deu para eles: não olhe para trás. Ela olha para trás e no mesmo momento ela se transforma numa estátua de sal. Ou seja, Ló agora está viúvo. A mulher dele morreu por desobedecer o Senhor. Eles vão para um lugar e naquela noite, naquele momento, né, naquela semana, não sei se no mesmo dia, mas as filhas de Ló
Ló, perguntam, e agora, como é que vai ser a descendência do nosso pai? A gente não casou, a gente está aqui, só tem o nosso pai. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um vinho para o nosso pai. Dá um vinho para o nosso pai. E eu me deito com meu pai essa noite. Amanhã você se deita com o nosso pai, a gente dá outro vinho para ele, amanhã a gente deita com ele. De onde elas aprenderam isso? Do lugar onde ela estava inserida. Às vezes a gente não se dá conta que o lugar que nós estamos inseridos vai mudar a nossa forma de pensar. As companhias que nós andamos interferem na forma da gente falar, na forma da gente pensar. Eu sempre detestei palavrão. Palavrão é como uma agulha que enfia no meu ouvido. Palavrão é uma coisa terrível, eu não gosto, eu acho feio. Mas, conforme na adolescência, na juventude, de tanto eu ouvir palavrão, o que eu comecei a falar? Palavrão. E mesmo quando saía da minha boca, continuava ferindo aqui. Porque eu estava assimilando a cultura do ambiente que eu estava inserido. O que o Senhor está falando conosco nessa manhã é para a gente sair de todo o ambiente, de qualquer companhia que nos tira do propósito de Deus para a nossa vida. Posso ouvir um amém aí, irmão? O que o Senhor está ministrando no meu coração e no teu coração, que muitas vezes sair de alguns lugares, de algumas companhias, de alguns ambientes, vai trazer dor para a gente. Porém, o Senhor vai se revelar com graça e com força sobre nós. O Senhor está mandando Ló sair de um lugar de mornidão espiritual. O Senhor está está tirando Ló de uma condição onde não é fácil estar em Sodoma e Gomorra, porque ali é um lugar de mornidão espiritual. É um lugar de fraqueza, é um lugar de pecados, de muita abundância, né? O Senhor está tirando, e muitas vezes o Espírito Santo de Deus está ministrando isso ao nosso coração. Ele deseja nos tirar do lugar de mornidão espiritual. Se tem uma palavra de ordem que o Senhor está dando para Ló saia desse lugar. E a palavra de ordem que o Senhor ministra ao meu coração e ao teu coração nessa manhã saia desse lugar de mornidão espiritual. Coloque um termômetro no teu coração, na tua vida hoje e permita olhar, né? Se está quente, se está pelando, se você está fervilhando pelo Senhor, se você está apaixonado pelo Senhor, ou se você dá uma olhada no termômetro, talvez você confira que o teu coração já esteve mais quente, hoje ele está gelado, hoje talvez ele esteja morno, e Deus não quer que o meu e o seu coração seja morno, porque o morno ele vomita. Eu e você precisamos ser quentes, apaixonados. Eu e você precisamos, dia após dia, não viver uma vida de mornidão espiritual. O Senhor está ministrando ao coração de Ló, e o Senhor está falando no meu coração, do seu coração, saia do lugar de mornidão espiritual. O segundo lugar que o Senhor quer nos tirar, talvez, dessa manhã, é o lugar de indiferença. Porque para Sodoma e Gomorra, agradar a Deus e desagradar não faz nenhum tipo de diferença. Para Sodoma e Gomorra, fazer o que é abominável aos olhos do Senhor não faz indiferença. E você sabia que muitas vezes nós também nos tornamos indiferentes? Diferente. O pecado ele é uma coisa muito terrível, né? Mas ao mesmo tempo interessante. Porque o pecado ele vai nos levando.
A gente peca e de imediato a gente se arrepende. Se a gente não tratar, se a gente não se arrepender de verdade, se a gente não se arrepender, e como a Bíblia nos orienta, arrepender e largar, ele passa a ser para nós um estilo de vida. E vai chegar um momento que não incomodará mais. Conta-se uma história de um dia um pastor foi visitar uma casa e todo mundo sentado na mesa para comer, e o pastor viu um rato passando. E aquilo espantou muito ele, porque o rato estava dentro de casa, na sala, né? E o pastor disse: gente, é um rato. Aí o pai da família falou assim: não, pastor, aquele ali é o Flash. Ele é o integrante da casa. Ele está aqui há tanto tempo que a gente nem mexe mais com ele. Ou seja, vai passando a ser normal, natural, porque aquilo já não incomoda. Aquilo passa a ser algo muito constante. E a gente nem sente mais quando o Espírito Santo fala está errado. A gente nem reclama, porque a gente nem ouve mais, porque cada vez mais o ouvido vai se tornando surdo à voz do Espírito. Cada vez mais o coração vai se tornando gelado e a gente vai se tornando indiferente. Eu já contei aqui, um dia eu estava conversando com o irmão da igreja, não dessa igreja aqui, mas estava conversando com o irmão e conforme ele estava falando, ele soltou um palavrão. Aí eu pensei comigo, deve ter escapulido. Aí daqui a pouco começou a conversar, ele estava contando um caso, ele estava todo eufórico contando daqui a pouco outro. Eu pensei comigo, gente, se eu não falar alguma coisa, eu estava sendo conivente esse negócio. Deixa ele terminar de falar. E ele falou, eu sei que quando ele terminou de falar, eu contei 5 palavrões. Aquele cabeludão mesmo. Que era líder. Eu falei, irmão, sabe que conforme a gente estava conversando aqui, você soltou 5 palavrões? Que isso, pastor? Eu nem falo palavrão. Ei, irmão, eu tenho necessidade de mentir para você. Conforme você estava conversando, o palavrão foi saindo. Ou seja, se tornou uma prática tão normal e natural que eu acredito que ele, quando ele fala que ele acha que ele não falou. Eu acredito. Porque o pecado se tornou algo muito normal para ele. Ele agora se tornou indiferente. E muitas vezes a gente está inserido em determinadas situações que é da mesma forma que a família de Jó está absorvendo toda a cultura de Sodoma e Gomorra. E daqui a pouco eles são levados para outro lugar. E mesmo assim, aquele lugar, eles continuam vivendo a cultura de onde o Senhor havia tirado eles. Irmão, isso é espiritual demais. Porque às vezes Deus nos tira de determinados lugares, mas o lugar não sai de dentro de nós. O que o Senhor está ministrando no nosso coração nessa manhã é a gente sair do lugar de indiferença. Ofni e Finéias foram sacerdotes do Senhor, filhos de Eli, e um dia eles simplesmente usaram do lugar de sacerdote para atrair as mulheres de Israel, e eles tinham relações sexuais com elas no pé do altar. E acabou que se tornou uma prática tão normal para aqueles homens, que eles nem se arrependiam mais. O Senhor ministrou para Eli, eu vou matar seus filhos. Seus filhos fazem coisas abomináveis. Mas Eli também não tomou nenhum tipo de ação enérgica, tirando eles, colocando no banco, falando, olha, vocês não podem, tirando eles do sacerdócio, não. E acabou como acabou. Eles de fato foram mortos pelo exército que vieram e mataram eles. E a arca do Senhor foi levada. Indiferença.
quando o Senhor já não tem mais acesso, quando o Senhor já não fala conosco. Você já imaginou por que a esposa de Ló olhou para trás? Saudade. Queria sair. Apesar de tudo que está acontecendo, tem um sentimento ali de desejo por estar ali. O terceiro lugar que o Senhor está ministrando ao nosso coração, para que a gente saia, é do lugar de conforto. Às vezes, você sabe que geralmente o que causa conforto espiritual é o conforto do mundo, o conforto da prosperidade financeira, o conforto da família. É um lugar de conforto, é um lugar onde a gente acaba se tornando confortável, né? Às vezes a gente está em alguns ambientes que eles não serão mais desconfortáveis para nós. Mas que o Senhor está ministrando no nosso coração nessa manhã, irmãos, é que não é um lugar. Eu estou entendendo o que o Senhor está falando aqui, irmão. Que não é um lugar, um ambiente físico. Que o Senhor está tirando Ló de um lugar espiritual, levando Ló para um lugar do propósito dele. E apesar de que essa ação das filhas, ao se deitar com os pais, muita coisa ruim vai acontecer a partir dessa história. 2 povos vão se levantar contra Israel durante muitos anos. Serão inimigos de Israel, por causa do fruto dessa relação que as filhas tiveram com o pai. Que as filhas assimilaram e reproduziram aquilo que elas, da onde elas estavam inseridas, da onde elas caminhavam. Eu acho maravilhoso que pensar que com mão poderosa, sabe quando a gente está demorando a sair de casa? O ministério de louvor pode chegar. Sabe quando a gente está demorando a sair de casa? Às vezes acontece. Demorando a sair, está meio, vai ou não vai? E aí, a palavra de Deus diz que o Senhor já tinha dado ordem e Ló se demorava. Ele foi tentar conversar com os genros zombaram dele, dizendo, como assim a cidade vai ser destruída? Zombaram dele. Ele vai falar com a mulher, talvez a mulher ficou resistindo a arrumar as coisas para sair, tanto que ela olha para trás. E a palavra de Deus diz que com misericórdia o Senhor enviou novamente os seus anjos para pegar na mão de Ló, para que eles se apressassem em sair. Será que o Senhor precisa te tirar de algum lugar que nós falamos aqui nessa manhã? Diferença. Será que o Senhor precisa te tirar de algum lugar dessa manhã como mornidão espiritual, conforto, mesmice? E se você for sincera diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero sair, mas eu não tenho força. Eu até quero sair, mas eu não consigo. Porque é como se Sodoma e Gomorra muitas vezes tivesse teias que nos impedissem de sair. Mas se a gente for sincero diante do Senhor, como Ló foi, dizendo, eu quero sair, mas eu não consigo. Tem a mulher que está se demorando, tem um genro que não está indo. Com mão forte, com mão poderosa, o Senhor pode te tirar desse lugar nessa manhã. Com mão forte, com mão poderosa, o Senhor pode tirar a minha vida desse lugar nessa manhã. Você pode fechar os teus olhos.
Você pode pedir ao Senhor nessa manhã, se talvez a mornidão espiritual, frieza, se talvez a mesmice, se talvez o conforto, se talvez, sabe, aquilo que foi falado aqui, irmão. A cultura desse mundo tem sido maior do que a cultura do céu na tua vida. Se os desejos do mundo têm sido mais presentes do que os desejos de Deus, você pode ser sincero diante do Senhor, não diante de mim. Você pode rasgar o teu coração nessa manhã, e o Senhor, pela misericórdia e graça dele, pode vir e pode te arrancar de lugares, de pessoas que estão atrapalhando o propósito dele na sua vida. Você quer viver tudo que o céu tem reservado para você? Vou perguntar de novo. Você quer viver tudo que o céu tem reservado para você? Amém?